Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia, o nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, chegamos ao final da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Irmão, estava olhando a tabela, já está o Vasco ali em 15º. Nossa, não pode, irmão, não pode, né? Tem que distanciar dessa zona de rebaixamento, né? Para a gente não ficar com o psicológico abalado, né, cara? Não só os torcedores, a gente já tá... Torcedor do Vasco tá tudo abalado, meu. Não adianta, cara. A gente é tudo abalado, tudo sequelado, a gente fica todo nervoso, a gente não quer mais passar por isso, né? Mas isso atua no psicológico do time também. Na primeira rodada a gente venceu, ficou ali em quinto, tava bonitão, né? O Vasco vencendo, em quinto, lindo. Segunda rodada deu mole, perdeu pro Bragantino fora, mas poderia ter empatado, poderia até ter vencido, ter mais sorte, mas enfim, terminou a rodada em nono. Agora, irmão, segunda derrota seguida, 3 jogos só, 3 pontos, 1 vitória, já caiu para 15º, né? A rodada teve andamento. Ontem o Vasco perdeu para o Fluminense, depois 6h30 tivemos 2 jogos, né? O Bragantino, que agora é o líder, o Bragantino é o líder do campeonato. O Bragantino venceu o Corinthians 1-0. Bragantino na primeira rodada empatou com o Fluminense fora. Depois 2 jogos em casa, Vasco e Corinthians. 2 vitórias, 2 grandes vitórias, 2 boas vitórias, né? Do Bragantino. O Bragantino fez o papel dele, empatou fora, ganhou em casa, líder do campeonato. Irmão, o Grêmio também está fazendo a parte dele dentro de casa. Perdeu o primeiro jogo para o Vasco, né? Depois ganhou do Atlético Paranaense em casa e ontem ganhou de novo em casa contra o Cuiabá, fazendo o papelzinho dele. Depois teve Atlético Mineiro e Cruzeiro. Atlético Mineiro atropelou o rival dele, o Cruzeiro, 3-0, compensou aquele empatezinho ruim que tinha tido no meio da semana contra o Criciúma, né? O Galo vinha de um empate contra o Corinthians, empate contra o Criciúma dentro de casa. E aí ontem ganhou o clássico, né? Clássico não, Bigode, ganhou o clássico para cima do Cruzeiro, ficou bem na fita. Ganhar do rival é bom demais, é como se fosse o Vascão ganhando do Flamengo. Ganhar do Flamengo é bom demais. Pô, como eu gosto, cara, de ganhar do Flamengo. Hoje a gente teve mais 5 jogos, né? Palmeiras e Flamengo 0-0, Palmeiras estava em casa, tinha que ter vencido, tá? O Palmeiras já estava vindo de uma derrota em casa para o Internacional, tá? E perder ponto para o Flamengo, que compete lá em cima na tabela pelo título, foi ruim, não foi legal para o Palmeiras, não. Outro jogo da tarde de hoje, Bahia e Vitória, irmão. Vitória abriu 2-0, Bahia empatou 2-2, bom resultado, excelente resultado. Porque esses dois aí, Bahia e Vitória, provavelmente vão competir lá embaixo na tabela. É bom eles pontuarem pouco, não pontuarem pouco. Eu gostei do empate, foi bom, cada um perdeu 2 pontos, né? É assim que funciona. Outra partida, Atlético Paranaense ganhou do Inter, Atlético Paranaense também dentro de casa fazendo seu papel, né, irmão? Deverzinho de casa faz, né? Ganhou do Cuiabá em casa, e aí saiu para jogar com o Grêmio, perdeu, voltou para casa, ganhou de novo. O Atlético Paranaense sempre faz o papelzinho dele em casa, né? Tranquilinho, por isso que está sempre brigando lá em cima na tabela. A rodada agora terminou, 2 joguinhos, agora há pouco. Botafogo atropelou o Juventude, foi aquele Botafogo
do início do campeonato passado, irmão. Atropelou 5-1 para cima do Juventude. Tava vendo aquele Giancarlo no meio de campo. Irmão, ele era o jogador, cara. Ele era o jogador que eu queria no Vasco. Ela fez um gol hoje de novo, acabou anulado o gol dele, mas ele sempre chega no ataque, chega bem, arma jogadas de ataque, dá passe. Bom jogador, tá? Era o jogador para estar ali do lado do Payet ou reserva do Payet. A outra partida foi o São Paulo contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. Mais uma derrota do Atlético Goianiense, foi atropelado 3-0, 2 jogadores expulsos, e aí você já vai vendo um pouquinho do panorama do campeonato, né? Atlético Goianiense lá embaixo, perdendo 2 partidas em casa, né? Bahia e Vitória ainda presos lá embaixo. Criciúma não jogou, né? A partida do Criciúma contra o Fortaleza foi adiada porque o Fortaleza jogou Copa do Nordeste, né? Mas o Criciúma ainda está ali, próximo adversário do Vasco. O Vasco precisa ganhar do Criciúma. O Criciúma não tem vitória nenhuma no campeonato ainda. Empatou com o Juventude em casa, depois empatou com o Atlético Mineiro, um bom resultado fora de casa. Agora pega o Vasco. No próximo sábado, 4 horas da tarde, o Vasco tem que ganhar do Criciúma, que hoje está em 16º. Aí você vai vendo ali, Bahia e Vitória vão brigar ali embaixo, Cuiabá, né? Cuiabá tá com 2 jogos só, mas já tá ali embaixo, vai brigar ali embaixo. Juventude vai brigar ali embaixo. Atlético Goianiense vai brigar lá embaixo. Quem não pode brigar lá embaixo é o Vasco, irmão. A gente precisa, sábado, confirmar a vitória, né? Cravar a vitória contra o Criciúma, ir ganhando fôlego, pontinho aqui, pontinho ali, tá? E para ficar bonitão o Vasco da Gama na primeira parte da tabela, quem sabe brigando até por vaga na Libertadores. Um assunto que eu queria trazer para vocês aqui é sobre atacante que joga pelo lado. Muita gente, mas não foi pouca não, muita gente falando para mim, Bigode, tem que botar o Pumita de atacante pelo lado, Bigode. O Vasco está com deficiência, né? Nesse setor de ataque, no elenco, não tem ninguém, Bigode. Foi embora o Peck. Né? Agora analisando, foi embora o Peck, foi embora o Marlon. Tá? 2 jogadores importantes que jogam no ataque pelo lado. Beleza. Quem que a gente tem hoje para jogar de atacante pelo lado? Tem o Rossi, que jogou bem contra o Grêmio, mas jogou mal contra o Bragantino, jogou mal de novo contra o Fluminense, tá? Tá oscilando. Então não nos atende. Beleza, vamos para outro. Tem o David tá muito bem, tá? O David tá muito bem. E ontem, vou te falar, cara, o David no meio de campo me agradou mais do que ele me agrada jogando no ataque, cara. O David no meio ontem foi muito bem. Muito bem. Eu já estou pensando no meio de campo, David e Payet armando, irmão. O David ontem foi muito bem no meio de campo. Ele é brigador, ele é forte, ganha na explosão, na força, tem velocidade. Gostei, tá? Gostei do David no meio de campo. Acredito que o Ramon Dias pode montar um meio de campo com 4 jogadores. O Hugo Moura, que entrou bem. Do lado dele, o Sforza, que tá bem. Tá? E aí, Payet e David. E aí, na frente, você escolhe, irmão. Porque é aquilo que a gente estava falando aqui agora, né? Tá difícil de achar um companheiro pro Verratti, né? Por quê? O Rossi tá oscilando. O David tá bem, mas mas jogou melhor ainda no meio de campo. Aí você pensa, botar quem, cara? O Ryan é garoto ainda, vai oscilar. O Eric Marcos ontem entrou bem, mas vai oscilar. Inclusive o Ryan ontem não foi bem, mas foi bem contra o Bragantino no meio de semana. Oscilando. E aí ainda tem o Adson, que o Adson, cara, até confesso para vocês, gostei da contratação, jogava bem no Corinthians, mas no Vasco ele não tá bem. Não tá bem o Adson. E aí o pessoal falando, Bigode, já passou da hora de testar o Pumita Rodrigues, e eu concordo, cara. Passou da hora do Ramon Dias testar o Pumita Rodrigues de atacante pelo lado. Já pensou? A gente resolve a temporada com o Pumita Rodrigues na frente porque ele é veloz, ele é bom no ataque, ele chuta bem. Bota o cara, irmão. Bota o cara. Ele, quando joga de lateral, ele deixa buraco lá atrás.
tá? Ele deixa espaço lá atrás. Então, mas na parte ofensiva ele é bom. Coloca logo o cara, irmão. A gente arma o meio de campo, ó. Hugo Moura, Sforza, David Payet, na frente Puma e Verratti. Vamos pra cima dos caras. Vamos pra cima dos caras. Eu gostei dessa escalação, cara. Gostei desse time, tá? Gostei desse time com Hugo Moura, Sforza, David Payet, na frente Puma e Verratti. Eu testaria esse time pro Vasco, tá? Quem sabe a gente ia ter... Porque para mim esse time consegue defender, porque tem dois bons volantes de marcação, que é Hugo Moura e Sforza, tá? E tem uma boa saída para o ataque. Payet e David no meio de campo, tá? Na armação. E aí na frente a gente teria o Puma e o Verratti. Cara, gostei, hein? Gostei, tá? Gostei, mas eu queria ler a sua opinião. Concorda? Primeiro, concorda com o Pumita na frente de atacante pelo lado, ao lado do Verratti, tá? Segundo, gostou dessa escalação de meio de campo com 4 peças e o ataque com 2, sendo Pumita e Verratti? Comenta aqui, ó. Inclusive, se não concordar com esse meio de campo, com esse ataque, escala o seu aqui pra gente trocar aquela ideia, tá? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!